Salve, salve pessoal, Rodrigo César do MMA Direto trazendo para vocês os resultados do UFC hoje. Machado Gary, Ian Machado Gary versus Carlos Prates. Vamos aos resultados? Primeira luta do card preliminar ali, Chelsea Chandler contra Joseline Edwards. A panamenha Joseline Edwards ganhou nocaute no primeiro round. Segunda luta do card preliminar, Timmy Quamba, o americano, venceu o mexicano Roberto Romero por nocaute no segundo round. Terceira luta do card preliminar, duas brasileiras se enfrentando ali, Jaqueline Amorim versus Poliana Viana. A Jaqueline venceu por submissão no segundo round. Quarta luta do card preliminar, Malcolm Newmaker venceu o sul-africano Cameron Saaiman por nocaute. Estreia do Malcolm no americano e estreou com um nocautaço com chance de levar de nocaute da noite. Belo nocaute. Quinta luta da noite, o americano Damon Blackshear venceu o chinês Alan Tegueli por decisão unânime. 3 rounds, todos deram vitória para o americano Damon. Sexta luta da noite entre americanos, Chris Gutierrez venceu John Castaneda por decisão dividida. É isso mesmo. Sétima luta do card preliminar pelos leves, vitória de Evan Elder, que venceu Gao Yong por decisão unânime. Encerrando o card preliminar peso moscas, Matt Schneider venceu Jimmy Flicker por decisão unânime também. Dois americanos fechando ali o card preliminar. Primeira luta do card principal, o russo Ikran Aliskerov venceu o brasileiro Andrés Muniz. O russo soltou um cruzado ali, meio que jab, não pegou direito no Andrés Muniz, mas ele acusou, caiu, o russo aproveitou, ground and pound até o juiz interromper, nocaute. Segunda luta do card principal, o jamaicano Randy Brown venceu o dinamarquês Nicolas Dalby. Cara, que nocaute. Esse aqui vai virar highlight no final do ano. Nicolas Dalby bateu, voltou, o Randy golpeou, mas ele tomou uns 3, 4 golpes ali, até que um golpe apagou ele caiu igual um saco de batata no chão. Terceira luta do card principal do Brasil ali, Michel Pereira, e da Alemanha, Abus Magomedov. Essa luta foi muito estranha, não parecia o Michel Pereira. O Michel Pereira é muito explosivo, sempre procura a luta. Nessa luta não, nós vimos o Abus ali caminhando, golpeando. O Michel Pereira não soltou seu jogo, não contra-golpeou. Bom, enfim, foi dominado. Foi merecidamente, o Abus venceu por decisão unânime e o Michel Pereira emplacou sua segunda derrota consecutiva. Quarta luta, Giga Gigante da Geórgia pegou o lutador David Onama, que ele é de Uganda, cara, e o Onama venceu por decisão unânime, mas os dois entregaram uma lutaça. Tanto o Giga quanto o Onama, eles são muito rápidos, trocação muito afiada, e os dois entregaram uma boa luta. Apesar da decisão unânime pro Onama, foi um desafio e tanto pro Onama. Quinta luta do card principal, Anthony Smith, o americano Anthony Smith, pegou o Zhang Migyang, chinês, e o chinês venceu. Anthony Smith estava se aposentando, era a luta de aposentadoria dele. O cara já entregou o que tinha para entregar pro UFC. O cara, atleta, não é à toa que o nome dele é Coração de Leão. E a luta dele de aposentadoria foi mais uma luta que ele provou que ele deixou o sangue, o coração dele é de leão. Foi uma luta muito dura, cara. Ele tomou uma cotovelada ali na cabeça que abriu um corte já no primeiro round. Isso prejudicou ele muito. E o chinês é bom. O chinês veio e aplicou muitas cotoveladas. Assim, a cena foi aquelas cenas bem pancadas de se assistir. E o Anthony Smith entregou mais uma daquelas lutas que fazem valer a pena dele, de coração de leão. Se aposentou, deixou as luvas no octógono. E agora a vida que segue pro Anthony Smith, cara. Foi muito bonita a saída dele do octógono, cara. Muito bonito mesmo. Luta principal do UFC: Ian Gary versus Carlos Prates. O islandês venceu o brasileiro por decisão unânime, colocou uma derrota no cartel do Carlos Prates no UFC. O Carlos Prates estava invicto, né, até então. Em resumo, a luta, o Ian Gary foi muito inteligente. Ele, nos 3 primeiros rounds, ele fugiu do Carlos Prates. Ele golpeava e quando o Carlos Prates caminhava, ele girava, se movimentava, esquivava, agarrava, aplicava chutes frontais para que o Prates não se aproximasse, trocava. Então ele foi muito inteligente. Ele conseguiu meio
meio que anular nos 3 primeiros rounds ali o Carlos Prates. O Carlos Prates não soltou o jogo dele. O Carlos Prates, pra mim, ele ficou como um sniper, preparando muito golpe e não soltou. E o Ian Gary, muito inteligente, soltou golpes muito potentes. E eu vou ter que falar uma coisa, independente de qualquer coisa, o Carlos Prates ele é feito de pedra. Esse cara tomou cada lambada do Ian Gary, muito golpe forte, e ele absorveu tudo. Parecia que não sentia nada, cara. Hora ou outra acusava um golpe, ele acusou, teve um uppercut que ele acusou, mas se recuperou muito rapidamente. O Carlos Prates é feito de pedra, cara. Do quarto round pra frente, ele já tinha ciência que ele tinha perdido os 3 primeiros rounds, partiu pro tudo ou nada, cara. E aí esses dois entregaram uma luta assim espetacular, muita trocação, muita porrada. O Ian Gary por várias vezes tentou quedas, 1 ou 2, 3 no máximo ele conseguiu quedar, mas o Carlos Prates ele é muito bom no chão, raspou, levantou, inverteu posição, fez muito isso, mas acabou que o Ian Gary pontuou mais, tocou mais. Para finalizar, né, no finalzinho do quinto round, digno de filme, parecia que seria aqueles filmes onde que no final tinha um plot, uma virada gigantesca. O Carlos Prates acertou algumas porradas no Ian Gary, o Ian Gary acusou, o Ian Gary chegou a arrastar a cabeça no chão, só que já eram 25 minutos de luta, já não tinha mais a potência do primeiro, do segundo, terceiro round, mas assim, no final das contas, eles entregaram uma luta muito boa. Parabéns pro Ian Gary, que foi, cara, que luta inteligente que esse cara fez. Pro Carlos Prates, fica a lição, né, que ele aprenda com a derrota. Ele é um cara muito promissor, acho que ele volta, ele tem muito potencial, até contra o próprio Ian Gary, ele quase nocauteou, foi por um trisco. Bom, pessoal, esse aí foi o UFC Machado versus Gary, não foi muito bom para os brasileiros. A única vitória ficou da Jaqueline Amorim contra a Poliana Viana, acabaram que eram 2 brasileiras, né? A única vitória do Brasil. De resto ali, Prates, o André Diniz, o Michel Pereira, bom, infelizmente não entregaram boas performances. Estes foram os resultados do UFC Gary versus Prates. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam, deixem um like, comentem, compartilhem, porque já são 3 horas da manhã, nós estamos aqui fazendo o vídeo de resultados para trazer rapidão aí para vocês. Rodrigo César do MMA Direto, um forte abraço, até a próxima e fui!